meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos oferece de podermos abrir a Tua Palavra e poder estudar, buscar nela, Senhor, as orientações necessárias para o nosso viver diário, nos preparando para o grande encontro nas nuvens dos céus com o Teu Filho amado, Senhor. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Obrigado pelas Tuas orientações, pela Tua direção. Abençoe-nos, iluminando-nos, inspirando-nos com o Teu Santo Espírito. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, uma matéria bacana, Ruth e Esther. Duas histórias lindas que ilustram bastante o paralelo feito entre a mulher e a igreja, mencionados na teologia bíblica. Esther capítulo 5, verso 2, temos o seguinte: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Um momento muito interessante que aconteceu isso aqui, porque foi no momento que o povo de Deus estava sendo perseguido, o povo de Deus da antiguidade, e seriam exterminados, seriam extintos pela fúria satânica incorporada em um ser humano. Daqui mais um pouquinho vamos estar estudando sobre eles. E aqui mostra essa mulher intercedendo por seu povo e salvando o seu povo. Muito bacana. Os relatos dessas duas mulheres que estudaremos ficaram imortalizados na Bíblia pela história bacana que elas viveram em seus dias. O segundo tema, fome na casa do pão. Aqui foi chamado casa do pão porque Belém, o significado da palavra Belém é casa do pão. E justamente uma fome brava que deu naquele tempo, no período aqui dos juízes, né? Essa fome foi tão violenta que a família dela, ela, seu esposo, Elimeleque, e seus dois filhos, Malom e Quilom, tiveram que sair de lá para não passar fome. E acabaram indo parar onde? Lá em Moabe, lá na região da Arábia Saudita, lá quase chegando na região de Midian, naquelas proximidades, longe, mais de 600 quilômetros daqui da onde eles estavam, e foram a pé. Quando eles chegam lá nessa região, Malom se casa com Ruth e Quilom se casa com Orfa, os dois filhos. Eles passaram ali naquela região 10 anos, irmãos. E ali aconteceu o seguinte: Elimeleque morreu e logo em seguida, daí a algum tempo, morre Malom e Quilom também. Ficaram as 3 viúvas, uma judia com 2 estrangeiras que haviam se tornado suas noras. E Ruth toma uma decisão bacana de acompanhar Noemi de volta para a terra dela. Mas a situação não podia estar pior naquele tempo. Uma mulher desamparada, sem marido, ali nós estamos falando agora de 3, e 2 voltando para a região de Belém, onde ela tinha propriedade lá. Um contraste muito forte fica aqui, irmãos, porque Casa do Pão, Belém, região onde nasceria Jesus, uma região que no antigo Jardim do Éden ela estava dentro. Essa área geográfica estava dentro do Jardim do Éden na antiguidade.
O mesmo jardim que os nossos primeiros pais receberam nas mãos para administrar esse mundo perfeito. E caso eles desobedecessem, eles eram livres. Se eles quisessem se rebelar, eles eram livres, nada impedia. E eles se rebelaram. E se rebelassem, pagaria a conta. Uma das contas que a gente está vendo é essa aqui. No suor do teu rosto comerás o teu pão. De fato. E é exatamente o que aconteceu. E eu que vim arrastando. As pessoas participando de diversas disputas pelo domínio da terra, pelo domínio do alimento, pelo domínio de tudo que pudesse ter. E até para escravizar as pessoas. Dominar e escravizar as pessoas. Essas duas viúvas voltam então para Israel, e numa situação muito delicada, porque a mulher já não tinha lá muita coisa, já não era muito valorizada. Viúva então, e agora Noemi, além de tudo, além de viúva e desamparada sem marido, trazia uma nora estrangeira com ela. Nora essa que decidiu estar com ela para qualquer lado que ela fosse, para servir o Deus de Noemi. No terceiro tema, Ruth e Boaz. Aqui começa o mergulho numa parte muito bonita dessa história toda. Aqui a gente passa a perceber com detalhes que luz e trevas, graça e desgraça, é uma questão de escolha. Se escolhermos andar na luz, sentiremos a graça sem a menor sombra de dúvida cobrindo sobre nós. Mas por outro lado, se optarmos a entrar pelas trevas, é inevitável sentir a ausência da graça em todo o contexto de nossa vida. Muito sério isso, meus irmãos, muito sério. Voltou para Belém. E quando chegou lá, a fome já tinha passado, eles já vinham plantando, etc. E ela foi para as roças das proximidades da propriedade onde eram deles, no passado. Não é para menos que no desenrolar desse trabalho, no desenrolar dessa experiência, dessa nova jornada, era um hábito em Israel deles coletar e deixando para os pobres as porções, para que os mais humildes pudessem ir coletando. E aparece no meio desses mais humildes aí, justamente Noemi e Ruth, coletando essas sobras. E acabaram por conhecer Boaz, que não só um homem muito gentil, membro do povo de Deus, um belamita, e esse, além de tudo, era parente de Noemi. E pelas leis de Israel, caso esse se casasse, pelas leis de Israel, a mulher sozinha não teria como resgatar essas terras, as terras das propriedades da família dela, sem marido. Ela teria que casar com alguém, com um israelita, para que pudesse isso ser feito, ou ela ou sua nora, para que alguém pudesse defender, resgatar a propriedade então perdida até então. Meus irmãos, Boaz se encanta por Ruth. Começa uma aproximação muito bacana e esbarra num outro detalhe. Tinha um parente mais próximo do que ele, que teria o direito de tomar essa frente. E Boaz logo resolve passar a régua nesse assunto. E é aí que a gente entra no quarto tema, Boaz, o resgatador. Quando a gente passa a aprofundar no estudo aqui do livro de Ruth, do capítulo 2, do verso 5 ao 20, e principalmente analisando o capítulo 4, do verso 1 ao 12, a gente vê o desenrolar dessa história ampliando de forma muito bonita. Boaz resolve pegar aí alguns anciãos e levar para a porta da cidade e chamar o tal do parente para ver
qual seria a disposição dele nessa questão toda. E quando ele falou que para que ele pudesse resgatar essa terra, ele teria que então casar com aquela estrangeira, ele logo desistiu da ideia e falou: não, eu passo isso aí para você, se você estiver disposto. E era tudo o que ele queria, porque ele estava encantado por Ruth. E ali fizeram aquele ato simbólico que faziam de uma confirmação de negócio, nesse caso, que era a troca das sandálias, né? Dos dois parentes ali de Noemi. E na testemunha de 10 anciãos estava tudo certo. E como isso, irmãos, ilustra Daniel capítulo 7, falando do juízo, aonde que o ancião de dias, ele intercede pelos seus escolhidos, pelo seu povo, para resgatar o seu povo, para salvar os seus escolhidos. Lá em Daniel fala que ele é a favor dos santos do Altíssimo. Sabe, irmãos, assim como Boaz foi por sua noiva, Cristo também é por nós. E foi por nós lá no Calvário, pagando o preço que ninguém podia pagar. Boaz resgatou Ruth e diretamente acabou resgatando Noemi e toda a propriedade que ela tinha direito. E isso ilustrou muito o que Jesus fez por nós. Aqui nós temos também, no quinto tema, Amã e Satanás. Ao estudar o livro de Esther, no capítulo 3, verso de 1 a 14, podemos ver um paralelo com Apocalipse 12, de 14 a 17, e Apocalipse 13, verso 15, irmãos. Satanás, irmãos, apoderou-se da vida desse personagem chamado Amã, de tal forma que esse homem despertou uma obsessão tão grande por poder, por posição, e estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar os seus objetivos. E quando ele percebeu que algumas barreiras tinham para que alcançasse esse objetivo, dentre elas era a posição de Mardoqueu, que era tio de Esther, que então teria se tornado o sogro do rei de Assuero, o rei da Medo-Pérsia. Uma história bonita que se desenrolou, aonde Esther ganhou esse concurso que o rei havia proposto para escolher uma nova esposa, porque a sua antiga esposa teria desacatado as suas ordens e ela teria sido banida, teria sido afastada da sua posição. E no seu novo casamento, então, aparece agora Esther, a sobrinha de Mardoqueu. Mardoqueu era alguém que tinha uma influência muito grande diante do rei e diante do reino. E isso enfurecia muito Amã, a ponto de ele odiar o povo de Deus e querer exterminar o povo de Deus, como um todo. E toda a trama foi percebida por Mardoqueu, que Amã vinha desenrolando, e conseguiu, pela graça de Deus, desembaraçar tudo isso. Passou para a rainha Esther, e a rainha Esther foi diante do rei, aonde tem aquela cena da abertura, aonde, sem audiência, sem nada, ela vai na presença do rei, sem ser convidada, porque mesmo sendo esposa, elas iam na presença do rei quando eram comissionadas para isso. Era uma lei dura, né, naquele tempo, sobre esse assunto. E ela foi. Correu risco, porque uma desobediência nesse caso podia custar a morte, ou mesmo o exílio, como foi o próprio afastamento de Vasti, a sua antiga esposa. E quando ele percebeu que ela estava no mesmo ambiente que ele, o rei, ele logo se aproximou dela e estendeu o cetro de ouro, que ela tocou na ponta, e teve a concessão dessa audiência com o rei, o seu esposo. E ela apresentou toda a trama que Amã vinha organizando contra o povo de Deus. E foi tudo desembaraçado,
Amã foi desmascarado e executado. Sabe, irmãos, o ódio demonstrado em Amã, o ódio demonstrado em Lúcifer contra Jó, lembra de Jó? Como Satanás tinha ódio e proclamava poder sobre ele, com as suas mentiras e tudo mais, e insinuações, assim Amã estava fazendo da mesma maneira. E assim Apocalipse 13 mostra um poder secular aqui neste mundo, fazendo o mesmo, Satanás usando uma meretriz agora representada no trabalho de uma besta que sobe sobre o mar, domínio sobre os povos da terra. E entramos assim no sexto tema, para um tempo como este. Sabe, irmãos, leis dominicais está claramente mencionado dentro da profecia, aonde no capítulo 13 diz que farão a todos, que pequenos e grandes, ricos e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um número, senão aquele que tiver esse sinal, o sinal da besta. Durante os estudos da palavra de Deus, de forma exaustiva, nós já temos apresentado que dentro do conteúdo profético e do conteúdo bíblico e teológico, sinal da besta é o contrário do sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus? Ezequiel 20, 12 e 20. Lhes dei o meu sábado para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, o Deus que descansou no sábado e pediu que as suas criaturas descansassem também nesse dia. Ele abençoou esse dia. E ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra 10 mandamentos, que um deles, o quarto, está tratando disso, e na primeira palavrinha fala: lembra-te, que era para nós não esquecermos. Lembra-te do dia do sábado. Irmãos, esse mesmo sinal, Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3, nós vimos que ele é colocado na testa dos servos de Deus pouco antes da destruição, pouco antes das 7 pragas e do drama que acontecerá no desencadear desse conflito. Nós seremos selados da mesma forma. Testa, sinal de consciência, de entendimento. E quando se fala de testa lá no sinal da besta, que é o dia que eles tiraram de Deus, que Satanás tentou tirar, apagar a imagem do Criador, eliminando esse mandamento e colocando um sábado falso, que é o domingo. Irmãos, se ele vai fazer com que grandes e pequenos, livres e servos, fazer é legislação. Isso é legislar leis dominicais, para obrigar as pessoas a guardarem o domingo e, consequentemente, perseguir e oprimir aqueles que guardam o sábado. Irmãos, nós estamos diante desse cenário hoje, no ano de 2025. Os Estados Unidos, neste ano, um governo de extrema direita assumiu, e com boas ideias até, proteção ao cristianismo, etc. Mas, justamente, esse governo já está alastrando legislações dominicais lá nessa região. E a profecia mostra que desse reino da besta que sobe da terra, que representa justamente os Estados Unidos da América, um governo protestante, que de lá para o resto do mundo partiria o decreto dominical. É ela que faria com que a terra que nela habitem adore a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Isso é o que está em Apocalipse capítulo 13, verso de 11 até o verso 17. Irmãos, é grave isso. O Brasil é um país que, ao contrário dos Estados Unidos, um governo de extrema esquerda tem dominado. E já foi anunciado para agora, bem próximo, nos primeiros dias do próximo mês, foi anunciado legislações dominicais, leis dominicais, obrigando as pessoas a guardarem o domingo aqui no Brasil, não podendo abrir aos domingos. Veja só que contraste, né? Um governo de esquerda
que aparentemente, diante dos bastidores, têm se demonstrado inimigos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, da mesma forma, uma perseguição política entre ambos os governos. Mas ambos fazendo o que o governo mundial, tramado pelo dragão, está fazendo. Implantando legislações dominicais que está sendo influenciadas justamente pela nação americana. A Alemanha, irmãos, já tem muitos anos, desde o final do século passado, que já foi implantado esses sistemas de leis dominicais lá e vem funcionando e amadurecendo rigidamente lá na Europa. Olha bem. Mas a profecia fala que quando partisse dos Estados Unidos para o resto do mundo, aí começaria o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. E começou, irmãos. No nosso país já foi anunciada a legislação. Mas sabe o que me preocupa, irmãos? Nós vivemos num período que a profecia bíblica chama que esse momento que a igreja cristã está vivendo é chamado de Laodiceia, justamente povo do juízo, povo justo. Mas essa igreja de Laodiceia, depois das orientações que é dada para ela, mostrando o frio, o quente e o morno, dizendo que o morno Deus está a ponto de vomitar, porque não é nem frio nem quente, vem uma orientação preocupante demais, irmãos. Dentro desse contexto apocalíptico do capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à tua porta e bato. Se abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo, e te farei vencedor. Irmãos, Jesus não está no coração e na mente da maioria absoluta dos membros desse período da igreja cristã, Laodiceia. Ele está do lado de fora, batendo para entrar, para que abra a porta e possa entrar, irmãos. Isso é muito preocupante, irmãos. No coração e na mente dos que são quentes, com certeza absoluta, porque eles estão conectados, eles estão ligados, eles estão tomando providências para romper esse último período, proteger suas casas e os seus lares. Mas o morno que Deus está a ponto de vomitar e o frio, ele está batendo na porta para ver se ele abre a porta e entra. A misericórdia de Cristo está fazendo isso, irmãos. É uma revelação muito séria do momento profético que nós vivemos. Irmãos, é muito preocupante isso. Que Jesus faça parte do nosso coração e da nossa mente, irmãos. Não fique batendo lá de fora. Possa estar dentro, guiando. Porque se tomamos providências para atravessarmos essa última grande crise, mencionada que haverá choro e ranger de dentes, as pessoas desmaiarão de terror. Irmãos, é muito grave. Tomemos providência para proteger a nós e as nossas casas, porque de uma hora para outra isso vai desencadear de tal forma que durante o sufoco, debaixo do sufoco, ninguém consegue fazer nada, irmãos. Quem vai conseguir fazer alguma coisa no meio de fogueira ou no meio de tempestade, irmãos? Aproveite esse pouquinho de tempo que ainda dá para fazer alguma coisa. Providencie o seu lugar nos refúgios do mundo inteiro, aonde tem lugares para isso, para podermos estar fora dos grandes centros das cidades e das regiões desses refúgios, já nos matos, regiões preparadas para que todos nós possamos uns cuidar dos outros, de forma inteligente e cristã, e com fé rompermos juntos os últimos momentos da história deste mundo, e em breve encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, diante dos fatos. Eu queria citar um texto do Patriarcas e Profetas, página 535 e 536, e de Profetas e Reis, página 352. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar os costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra eles.
por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum assim, dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles recorrerão a leis opressivas que supram a sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Nesse campo, será travado o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará a sua verdade e seu povo. Irmãos, isso aqui é uma releitura de Apocalipse 13, irmãos. O que nós estamos assistindo de leis dominicais é exatamente a mira representada por Amã, aí a mira do dragão contra os escolhidos de Deus. Levantem, irmãos, acordem. Não deixe Jesus bater do lado de fora. Traga Jesus para dentro do coração. Ó Senhor Deus, nos fortaleça. Perdoe nossas faltas e pecados, Senhor, nossas debilidades, e capacita-nos, Senhor, a estar contigo sempre, andar nos teus caminhos, te buscando, servir-te em espírito e em verdade. E que possamos, pela tua graça, influenciar a outros a fazer o mesmo. Nós te suplicamos a tua orientação, direção, proteção e bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.